sua cruz, e seguindo com grande emoção, muita gente queria ainda o tocar, pra sentir um alívio no seu coração. Mas Jesus, com sua fronte descaída, mas no íntimo alegre com seu Pai, sabia que em cada passo que ele dava, estava derrotando o poder do mal. E muitos lamentavam a morte do Senhor, ninguém o entendia, porque se entregou. Jesus, porém, chorava ao ver a ignorância daquela multidão que tanto ele amou. E logo a sua ressurreição aos discípulos veio dar motivação, explicando que em breve voltaria para o homem preparar seu coração. E hoje ele está aqui, confortando cada um com seu amor e avisando que não quer que alguém se perca, pois pra ele nossa alma tem valor. Venha pra Jesus que quer te libertar, pra isso ele morreu sem nada reclamar. Não deixe o inimigo da vida iludir, pois quando ele vier, você não vai subir. Bom dia, povo de Deus, está no ar o programa Semeando a Palavra, hoje dia 5 de janeiro, ano é 2021, está no ar, pela bondade e a misericórdia do Senhor, o programa Semeando a Palavra nesta manhã. Depois que Cristo me salvou, em céu caminho muito
Graças a Deus, você ouviu aí na íntegra Mateusiense, Irmãs Falavinhas cantando bonito para Jesus. Nesta manhã, nós estamos de veras felizes com o nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Estamos alegres com o nosso coração voltado para Deus, voltado para a Sua palavra. E nesta manhã nós vamos entrar no momento da palavra daqui a alguns instantes, esperando aí chegar mais alguns irmãos. Você que está ao vivo conosco pela web rádio Atalaia Tangará, você tem liberdade de compartilhar o link e mandar para alguém. Você que está conosco também no Facebook, fique à vontade de compartilhar essa transmissão, porque com certeza Deus vai falar com alguém através da sua palavra. Eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza. Programa Semeando a Palavra no Ar, falamos ao vivo. É triste, tão cheio de Hoje, dia 5 de janeiro de 2021. sem consolação. Estamos ao vivo do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus é uma folha. Estamos ao vivo dos nossos estúdios Rádio Atalaia. É uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Queremos agradecer já a participação da irmã Jussara, lá na cidade de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. E ela está conectada, pedindo oração pela sua família, seu filho, seu esposo, que estão de viagens. Eu não tinha Também pede oração pelo seu irmão Seron. de problemas tão de Vamos estar orando, irmã Jussara. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela participação. hoje sou um crente, já não Também temos aqui um zap do final 9094, é o telefone, mas não colocou o nome. assim vou cantando. Bom dia, pastor. Desejo a todos um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de bênção. Tá no chão. Graças a Deus, muito obrigado. Olha, Desejamos o mesmo para os irmãos ouvintes desta programação. Amém? Um feliz ano novo a todos. assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Graças a Deus, meus queridos irmãos. Você que está entrando agora, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela sua grande bondade, infinita misericórdia. Queremos cumprimentar com a paz do Senhor os nossos irmãos também no Facebook. Irmã Ângela Moura já está conectada conosco, a paz do Senhor. Irmã Lúcia Brito também já está ao vivo conosco, a paz do Senhor. Eline Bispo, em Dourados, Mato Grosso do Sul, está dizendo bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe. Paulinho Godoy, também no Rio Grande do Sul, ao vivo conosco, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Importante que você curte a transmissão e compartilhe, irmãos, por gentileza. Tão bela, possui o perfume do mais puro amor. Vamos estar orando pelo José Oliver. Está com dor de ouvido, né? Vamos estar orando sim. Irá se você Também a irmã Laís Carvalho, irmão Jeremias ao vivo conosco, Deus abençoe. aquele Também lá o irmão Márcio, irmã Edna na Fábrica de Doces Missões, Deus abençoe, já estão ao vivo conosco. olhos parece que os Irmã Antônia do Nascimento também, irmã Antônia, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência. uma flor caída embora Irmã Valéria Heitor também está pedindo oração, ela que é de Recife, pra se pede ler. oração para o marido que está internado e também pela filha. A
A irmã Vera Lúcia também está ao vivo conosco. Bom dia, irmã Vera, paz do Senhor. O irmão Paulinho Godoy também está mandando a programação para Mirela Fontoura Xavier. Irmãos, eu estou com a minha garganta bastante irritada, estou com muita dificuldade de falar. Eu peguei um resfriado muito grande, não é Covid, tá, irmãos? Mas eu peguei um resfriado muito grande e estou com a minha garganta bastante irritada, muita dificuldade de falar. Mas nós vamos aprender aqui nessa manhã algo sobre o Espírito Santo, que é a nossa lição desse trimestre. Por Cristo na cruz do Calvário. Enquanto nós preparamos a aula aqui, vamos ouvir mais uma canção. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. Graças a Deus que nos dá vitória, com a ajuda dos irmãos e a oração, nós vamos chegar até o final desse programa, tá bom, irmãos? Trio Alexandre cantando bonito pra Jesus, já já nós volta, não sai daí, vamos entrar na palavra de Deus. Era uma oliveira, um ramo quebrado, meu jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz.
Graças a Deus. Ao som do prefixo musical, Trio Alexandre cantando Bonito pra Jesus, o LP de 1979, com o hino Oliveira Verdadeira. Meus queridos irmãos, nós já vamos entrar agora no momento da palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para nós estudarmos algo a respeito do amado e divino Espírito Santo, que é a lição desse trimestre. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero aqui desde já agradecer uma vez mais o carinho dos irmãos, todos que sempre estão conectados conosco na audiência deste programa, todos que têm orado por nós, todos que são nossos amigos e irmãos em Cristo. Eu quero agradecer de coração a cada um dos irmãos que esteve conosco durante todo o ano de 2020. E dizer que o nosso futuro está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Deus conhece o nosso coração, o nosso caráter. Deus conhece os nossos pensamentos. Se tem alguém que conhece a nossa vida, é Jesus, irmão. Então não julgue o seu irmão porque você ouviu falar algo dele. Não julgue. Tá bom, irmãos? Nunca julgue um livro pela capa. Nunca julgue ninguém antes de você conhecer esta pessoa. Quando alguém vier falar de outra pessoa para você, fique esperto, irmão. Vigia. Por que, irmão Eliel, que o senhor está falando isso? Porque nós vamos falar aqui de uma pessoa muito importante. A pessoa do Espírito Santo. Para você conhecer melhor uma pessoa, é preciso você conviver com ela. Então, quando alguém vier falar de alguém para você, irmão, cuidado. Essa mesma pessoa que está falando mal de alguém para você, às vezes não conhece aquela pessoa que está trazendo notícias. Então eu não posso falar do Espírito Santo se eu antes não tiver uma experiência com ele. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. E a lição de número 1, que foi a aula que nós estudamos domingo, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E uma das coisas que deixa o Espírito Santo mais triste, irmãos, é o tal da fofoca. Se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é o tal da fofoca. Mas, irmão Eliel, será que tem alguém que anda falando mal um dos outros? E como tem, irmãos? A Bíblia, ela tem lições para todas as coisas. Principalmente quando a Bíblia fala para nós colocarmos um freio na nossa língua. Para nós vigiarmos. Para nós orarmos. Para nós sermos santos. Para nós sermos honestos. Para nós sermos hospitaleiros com os irmãos da fé. Para nós sermos bons amigos. O interessante é que eu estava meditando na palavra de Deus, ainda esta semana, a respeito dos discípulos que seguiam Jesus. Os irmãos sabiam que nem todos os discípulos que estavam com Jesus eram amigos de Jesus. Jesus não tinha muitos amigos.
Jesus tinha um amigo que era aquele que encostava a sua cabeça no seu peito, que a Bíblia fala que é João. João era amigo de Jesus. Mas, irmão Eliel, então como é que Jesus ensina o primeiro amor? Irmão, amigo verdadeiro, depois de Jesus, é aquele que você pode contar com ele nas horas mais difíceis. A hora que você liga para ele e ele está pronto a te ouvir. A hora que você está passando por um aperto e sem nada em troca, ele estende as mãos para você. Então todos andavam com Jesus, mas nem todos eram amigos de Jesus. Vai ter dias, irmãos, que muitos vão pegar nas tuas mãos, vão sorrir para você, vão demonstrar algum afeto, mas não serão teus amigos. Vai ter dia que muitos vão precisar de você, vai ligar para você, você vai confiar nestas pessoas, mas não pode ser considerado como amigo. Do outro lado, eles estão te beijando como Judas e te apunhalando pelas costas. Você confia nele, conta a sua história para ele, abre a sua vida inteira para ele, da sua família, mas no final ele te beija como Judas e te dá uma apunhalada pelas costas. Mas eu quero falar nesta manhã sobre um amigo que é fiel, sobre um amigo verdadeiro que não vai te trair, sobre um amigo verdadeiro que não te decepciona, sobre um amigo que não vira as costas para você nunca, sobre um amigo que não vai falar mal do teu nome nas rodinhas por aí. Quem é ele? A pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia registra que somente a Bíblia tem para nós e revela para nós a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que a Igreja de Cristo precisa estar vivenciando, que é a pessoa do Espírito Santo. E como pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos. Como pessoa, o Espírito Santo fala. Como pessoa, o Espírito Santo, ele reveste o nosso coração de alegria. Quando muitos te viram as costas, quando muitos te decepcionam, quando muitos te tacam pedras, quando muitos ferem a tua alma, o Espírito Santo, pelo contrário, ele está pronto a te socorrer, ele está pronto a te ajudar, ele está pronto a renovar as tuas forças. O Espírito Santo sempre está ali. E o mais interessante, que você não precisa marcar horário para falar com o Espírito Santo. Você não precisa marcar um horário na agenda. Você não precisa colocar crédito no seu celular para falar com ele. Você não precisa ficar esperando a boa vontade dele quando ele precisa te atender. Não, 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 não. O amado Espírito Santo está pronto a toda hora, a todo momento, a todo instante. E este amado Espírito Santo está aqui nessa manhã para falar conosco. Quando nós falamos do Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele tem alguns símbolos dentro das Sagradas Escrituras que o representa dentro da palavra de Deus. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é considerado fogo. Por que fogo, irmão Eliel? Porque ele fala de purificação. E o Espírito Santo fala no coração do homem para tirar do coração dele agora toda a tristeza, toda a amargura, todo o sentimento. O Espírito Santo, como fogo, ele aquece a alma da pessoa, ele ilumina o pensamento do ser humano, ele espalha o amor, ele purifica. Então o Espírito Santo, ele é símbolo do fogo. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 4, versículo de número 4.
Quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então o Espírito Santo, ele é fogo, porque o fogo purifica. Você já viu o ourive, como é que ele faz com ouro? Ele precisa passar o ouro pelo fogo para purificar o ouro. Você já viu o oleiro fazendo vaso? Depois de quase pronto, o vaso passa pelo fogo para purificar. Então o Espírito Santo, ele é fogo. O Espírito Santo também é selo. Selo porque ele marca. E nesta manhã o Senhor está dizendo: deixa eu te marcar com meu Espírito Santo. Quando falamos de Espírito Santo como forma de selo, nós estamos falando de inviabilidade, de segurança. Sabe quando você compra algo pelos correios? Sabe quando você recebe uma encomenda, um envelope, e agora o carteiro, quem sabe, entrega para você, e aquela correspondência está com lacre rompido? É sinal de que perdeu a confiança, é sinal de que perdeu a segurança, é sinal de que foi violado. Mas nesta manhã Deus está dizendo: o meu Espírito, ele é selo, e ele sela alguém com a sua promessa. O meu Espírito, ele marca a vida do crente com o selo da promessa. Arabachou de que mandas, demanda for que bendefai a su. O Espírito Santo também, ele é representado pelo azeite. Como símbolo do Espírito Santo, ele também é representado na Bíblia como o azeite. O azeite, ele tem alguma serventia. Primeiro, o azeite serve como combustão, como combustível. O azeite serve como alimento e o azeite serve como remédios. A Bíblia registra as virgens prudentes e as virgens loucas. A Bíblia diz e registra que algumas delas estavam preparadas com azeite nas suas lamparinas, mas as outras estavam com as suas lamparinas vazias, ou seja, estavam vazias da glória de Deus, estavam vazias de Deus, estavam vazias do Espírito Santo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, corre ao encontro. As que estavam com o Espírito Santo entrou. As que estavam com as suas lamparinas de azeite entrou. O noivo fechou a porta. As que não tinham azeite, as que não tinham Espírito Santo, ficou do lado de fora. Senhor, abre-nos a porta. Já era tarde, porque o noivo havia fechado a porta. Então o azeite também fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala de azeite. Quando falamos de azeite, o azeite tem as suas utilidades. Quando falamos de azeite, o azeite fala de frutificação, de beleza, fala de vida, fala de serviço. Então o azeite representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo é símbolo do azeite. Quando falamos do Espírito Santo, também falamos da água. A água serve para saciar, para dar vida. Não existe planta que não necessite de água. Até a planta do deserto, de vez em quando, precisa de água. Até uma orquídea, de vez em quando, ela precisa de água. E nós também precisamos de água. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É indispensável o ser humano viver sem água. Você pode ficar 5 dias, 10 dias, 30 dias sem comer. Mas sem água o teu corpo não resiste. O ser humano não resiste sem a água. Eu vou falar para você, o Espírito Santo não pode faltar na vida do crente.
Porque o Espírito Santo, ele purifica, ele sacia, ele dá vida frutífera ao crente. Então, o Espírito Santo na Bíblia também ele representa o vento. O vento fala de uma ação contrária ou favorável. O vento fala de regeneração. O Espírito Santo também representa a pomba. E quando falamos de pomba, falamos de doçura. Uma ave dócil, de inocência, falamos de pureza, falamos de paz, falamos de brandura, de amabilidade. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouvi uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, quando nós falamos de Espírito Santo, irmão, nós não estamos falando de um amigo qualquer. Nós estamos falando de uma pessoa especial. Então quer dizer, irmão Eliel, que o Espírito Santo ela é uma pessoa? Sim. E como pessoa, o Espírito Santo ele tem sentimentos. Na maioria das vezes, o homem, quando eu falo de homem, está incluso jovens e mulheres. Na maioria das vezes, o homem faz algumas ações que nos magoa, que nos deixa triste, que nos decepciona. O homem, ele trai um ao outro. O homem machuca um ao outro. O homem mente uns para com os outros. O homem fere o coração dos outros. Mas o Espírito Santo é diferente. Ele não veio para ferir, ele não veio para magoar, ele não veio para falar mal de ninguém, ele não veio para causar dissensões, ele não veio para causar bagunça. O Espírito Santo é santo, ele veio para levantar o homem, aleluia, e tirar ele do lamaçal de pecado. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para regenerar, para transformar, para libertar, para alegrar o coração do ser humano. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, irmãos? Os crentes precisam saber da sua divindade, da sua personalidade, dos seus atributos divinos, as suas obras de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com a opinião do homem, é de acordo com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia registra no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Uma das qualidades do amigo Espírito Santo é que ele fica com você para sempre.
Eu não sei por que tanto Deus está insistindo nessa palavra, mas se Deus está insistindo, eu vou obedecer. Sabe, nos momentos mais difíceis, quando todos te abandonam, te viram as costas, sabe, nos momentos de crises enormes que você pensa que não vai mais suportar, de tanta crise, tantos problemas, quando você precisa de alguém, ele te abandona. Ele não atende a sua ligação, ele não te manda uma mensagem para saber como está a sua casa, a sua família. Ele não te faz uma visita. Sabe, quando você senta na varanda da sua casa sem expectativa nenhuma, esperando uma palavra de esperança, e você fica com os olhos na estrada pensando, alguém vai vir aqui, e não aparece ninguém. Nem o teu dirigente te liga, nem o teu pastor te visita, nem a irmã do círculo da oração, nem o líder da mocidade, muito menos o teu amigo que estava contigo em todas as horas. Mas o Senhor deu uma palavra e ele disse, eu vou para o Pai. Jesus que disse estas palavras, mas não vos deixarei só, eis que enviarei sobre vós o meu Espírito. E tu nunca mais estarás sozinho. Eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O amigo Espírito Santo está com você no ano de 90, no ano de 80, no ano de 2000, 2020, 2021. O amigo Espírito Santo está contigo ali, em todo instante, em todas as horas. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não os vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com você. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu quero falar para você nesta manhã de 8 características do Espírito Santo no Evangelho de João 14. 8 características do Espírito Santo no Evangelho de João 14, versículo 16. Na nossa leitura bíblica em classe da lição dominical, o Senhor Jesus eleva algumas verdades importantes sobre o Espírito Santo. Cada uma delas tem, ou devem ser, colocada em nós algumas verdades absolutas. Primeiro, irmãos, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Consolador é aquele que está ao nosso lado, para consolar as nossas dores, para nos ajudar nos momentos difíceis. Esse é o papel do Espírito Santo, ele é consolador. Ninguém está te vendo, você está ferido, machucado, está doendo, e ninguém está te vendo. Aí o Senhor fala, vai lá, amado Espírito Santo, consola o meu filho, consola a minha filha. A Bíblia registra que ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Então, uma das características do amigo Espírito Santo
Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos advoga nossas causas. Ele advoga as nossas causas, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dores. Quando você está doendo, quando tudo está doendo em você, Ele chega manso, suave. Ele entra na tua alma, nos teus pensamentos. Ele entra e cura as tuas feridas, porque Ele é azeite. Lembra que eu disse aqui que o Espírito Santo é azeite? Ele entra no teu coração com azeite santo, cura as tuas feridas com o bálsamo santo dele. Eu estou sentindo Ele aqui nessa manhã. A segunda característica do amigo Espírito Santo. Vamos lá, marque aí, caneta e papel na mão. A segunda característica do amigo Espírito Santo, em João 14,16. Ele é um Espírito verdadeiro. Se nós formos observar, irmãos, há muitos espíritos enganadores agindo no mundo espiritual, porém todos falsos, pois o intuito deste espírito é enganar, é cegar o crente, é matar o crente. São de origens demoníacas, mas o Espírito Santo, Ele é o único que tem verdade absoluta. Isto é, neste amigo, o Espírito Santo, nós podemos confiar plenamente, porque Ele é verdadeiro. Primeiro, irmão, Ele chega para consolar. Segundo, Ele diz: eu sou teu amigo verdadeiro. Ai, demande forque alaia fúria mandahai. A terceira característica do amigo Espírito Santo, ele é invisível. Mas o irmão Eliel acabou de dizer ainda há pouco que ele é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é invisível. Pois assim como Deus é Espírito e não podemos ver com os nossos olhos carnais, o Espírito Santo também não podemos ver. Eu não posso ver, você não pode ver o Espírito Santo, mas nós podemos sentir. Em algumas situações, nós podemos sentir o toque dele. Aleluia! Oh, glória! Você não pode sentir, pode. O que você não pode, não pode ver. Outra característica do amado amigo Espírito Santo é que ele é um morador permanente. Assim como habitava no templo de Jerusalém, enquanto o povo obedecia a Deus, agora ele veio morar não mais em templos de pedra, mas em templo de carne e osso, ou seja, o Espírito Santo veio para habitar em nós, morar em nós. Ele veio para nos mudar, ele veio para nos santificar. Vamos ser sinceros, irmão. Quando uma pessoa aceita Jesus, ninguém muda da noite para o dia. Mas o Espírito Santo está ali para convencer dos seus pecados. O Espírito Santo está ali para transformar os pensamentos. O Espírito Santo está ali para falar para ele: agora você é nova criatura. Outra característica do amado amigo Espírito Santo, que ele é ensinador.
Muitos ensinamentos referentes ao Evangelho só foram possíveis com a atuação do Espírito Santo, que passou a ser o mestre dos discípulos. Quando Jesus foi assunto ao céu, agora é o Espírito Santo que nos ensina e nos inspira. Olha algo interessante que eu vou dizer aqui nessa manhã. Ninguém prega sem o Espírito Santo como auxiliar. Ninguém ensina sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não estaria aqui nessa manhã se não fosse por Ele. Tudo que eu falo aqui nessa programação, quando estou na igreja, não é de mim, é por Ele, é com Ele, para Ele. Não existe sabedoria, a não ser a sabedoria que provém do alto. E essa sabedoria você não compra na faculdade. Eu não estou falando de uma sabedoria, graduação da escola, da faculdade, não. Eu estou falando de uma sabedoria que vem do céu. O Espírito Santo é o nosso ensinador. Outra característica do Espírito Santo é que ele é o nosso relembrador. Às vezes, irmãos, temos uma falha terrível, que é o esquecimento. Algo interessante que nós observamos dentro das Sagradas Escrituras é que os discípulos, eles não anotavam tudo que Jesus dizia como se eles fossem alguns repórteres. Tudo que Jesus lhes ensinou ficavam gravado nas suas memórias. A palavra está dentro de nós, mas como nossa memória falha, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar das palavras de Jesus. E assim acontece conosco. Corremos menos risco de errar quando o Espírito Santo nos auxilia. Outra característica do amado Espírito Santo, que ele é glorificador. Assim como Jesus veio glorificar o Pai, isto é, honrar e exaltar a Deus. Quando Jesus volta ao Pai, esse papel de exaltar a Jesus ficou na responsabilidade de quem? Do Espírito Santo. Por este motivo, o nosso chamado, a nossa conversão a Cristo é feito por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos leva a conhecer a Cristo. É Ele quem nos leva a converter a Cristo. Eu posso pregar 2 horas no culto, 3 horas no culto. A melhor mensagem. Mas se o Espírito Santo não estiver ali, ele não salva ninguém, ele não convence o homem. Então vamos relembrar aqui os papéis do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, ele é consolador. Segundo, ele é o Espírito da verdade. Terceiro, ele é invisível. Quarto, ele é irreconhecível ao mundo. Quinto, ele é o morador permanente em nós. Sexto, ele é o nosso ensinador. Sétimo, ele é o nosso relembrador. Em oitavo lugar, ele é o glorificador. Lembra que o título da lição de domingo da aula passada foi A Pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa é um ser consciente, com arbítrio próprio
E por isso, partindo do princípio que apresenta plena capacidade mental, é responsável pelos seus atos, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, pois possui características pessoais. Então, como pessoa, o Espírito Santo tem emoção, tem sentimento, tem intelecto, tem inteligência, tem vontade. Eu vou dizer algo aqui, irmãos. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu tenho visto algumas coisas dentro das nossas igrejas que tem me preocupado. Alguma bagunça, alguma baderna, e estão falando que é o Espírito Santo e não é. O Espírito Santo não causa bagunça no meio do povo, não, irmãos. Como eu digo, você não é obrigado a concordar comigo, viu, irmão? Mas o Espírito Santo, ele não causa baderna. O Espírito Santo é inteligente, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo não quebra banco de igreja. O Espírito Santo não causa confusão, nem desordem, nem baderna. É verdade que alguns se alegram de um jeito e outros de outro. Cada um tem o seu jeito de adorar. Isso aí ninguém pode proibir. Mas causar bagunça dentro da igreja, isso aí não é Espírito Santo, irmão. E eu também não vou pedir desculpa por essa palavra. Irmão Eliel, como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela fala em línguas? Não. Falar em línguas, o diabo também fala. Irmão Eliel, como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela sai correndo no corredor da igreja? Também não. Irmão Eliel, como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela faz aviãozinho e pula num pé só? Também não. E se ela bate palma e grita alto e pula, ela está cheia do Espírito Santo? Ela pode estar alegre, mas não quer dizer que ela está cheia do Espírito Santo. Então, como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Você olha para os seus frutos. E quando eu falo isso aqui, eu estou falando até para obreiros, irmão. Até para obreiros. Você sabe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo pelas suas obras, pelos seus frutos, pelo seu testemunho. Uma pessoa que fala mal do seu irmão e julga seu irmão não é sinal que está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que compra e não paga e dá cheque sem fundo na praça não é sinal que está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que atira pedra na outra pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é crente de verdade. Ah, mas Deus usa fulano. Irmão, Deus usa quem Ele quiser. Deus é Deus. Deus usou até uma jumenta. Deus usa quem Ele quiser, irmão. Por um estado de necessidade. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele pode usar uma criança. Como já vi usar muitas crianças em profecia. Deus usa quem Ele quiser. Ele pode até usar um bêbado para entrar numa igreja e falar com uma pessoa. Deus usa quem Ele quiser. E é. Deus é Deus. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Olha para os seus frutos, irmão.
Olha para o seu testemunho. Olha para as suas obras. Olha para o seu caráter. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa é um ser consciente com seu próprio arbítrio, responsável pelos seus atos. Então aqui se é responsável pelos atos, se tem sentimento, tem emoção, tem inteligência, o Espírito Santo é inteligente, ele não vai causar bagunça dentro da igreja, irmão. Cabe ao pastor da igreja ter o dom de discernir os espíritos. A igreja local precisa ter o dom de discernir os espíritos, se é de Deus ou se não é. Ah, mas lá onde eu vou é um tal de cai daqui, cai dali, cai daqui, cai dali, cai daqui. E o teu pastor tem orado para saber se esse cai é de Deus ou se não é, irmão? Será que caiu porque está cheio do Espírito Santo ou porque está em pecado? O teu pastor precisa saber. O teu dirigente precisa saber. Ah, mas ele acha bonito, ele bate palma também. Oh, meu Deus. Que falta de visão. Nem todos que caem são cheios do Espírito Santo, viu, irmão? Uns estão cheios de demônio, outros estão cheios de safadeza. Nem todos que caem é porque está cheio do Espírito Santo. O teu pastor, o teu dirigente precisa pedir a Deus graça e sabedoria e discernimento do Espírito. E tem uns obreiros também que é falso e safado também, irmão. Coloca a mão na cabeça da pessoa, fica empurrando a pessoa para trás para a pessoa cair. Primeiro, eu aprendi algo de Deus e com meu pastor que já dorme em Cristo. Você não pode, como obreiro, colocar a mão na cabeça de qualquer pessoa. Você não pode sair por aí colocando a mão na cabeça de qualquer pessoa. Isso não existe. Não é qualquer um que você é chamado para orar e vai colocando a mão na cabeça. Não. Pelo menos eu aprendi isso e eu sou assim. Eu não coloco a mão na cabeça de qualquer um. Se Deus me ordenar para colocar a mão, eu coloco. Se não, eu não coloco. Ai, mulher, se for para expulsar um demônio, quem diz que para expulsar demônio você precisa colocar a mão? Não é a tua mão que vai expulsar o demônio. O demônio vai sair no nome de Jesus, não é com o poder da tua mão, com a tua força. Umas coisas assim, irmão, que os pastores parecem que não ensinam nas igrejas, sabe? Parece que não tem culto de ensino nas congregações, porque os irmãos vêm me perguntar, eu estou falando isso aqui... Primeiro, porque está enquadrado na palavra. Segundo, porque muitas pessoas vêm nos fazer perguntas. Irmão Eliel, Deus pode usar alguém em profecia, em falar em língua? Pode. Mas não quer dizer que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Entende isso, irmão? Eu quero falar algumas características da pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo pode falar através da palavra, através da profecia, através da revelação. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, como pessoa, ele fala. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Abra sua Bíblia. Hebreus 3 e 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz... 2 Samuel 23 e 2. Abra aí a sua Bíblia, irmão. Vamos estudar a palavra. Aqui eu não vim contar historinha. Eu não vou sair da minha casa para vir aqui contar historinha, não. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. 2 Samuel 23, versículo de número 2. Abra a sua Bíblia. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele fala. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã a respeito da pessoa do Espírito Santo? Então, como pessoa, o Espírito Santo fala. Como pessoa, o Espírito Santo intercede. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. O Espírito Santo, como pessoa, também intercede. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, como pessoa, ele fala, como pessoa, ele intercede por nós. O Espírito Santo, como pessoa, ele testifica, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos disser, e enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Abra sua Bíblia. Romanos 15. O Espírito Santo, como pessoa, também ama. Romanos 15, versículo de número 30. E rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Pelo amor do Espírito, isso quer dizer o quê, irmão? Que o Espírito Santo, como pessoa, também ama. Ele ama. O Espírito Santo nos ensina. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 13. Programa Semeando a Palavra no ar nessa manhã, falando sobre o amigo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria de homem, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O
Os irmãos estão entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo nada mais, nada menos que o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Então, quando o Espírito fala, é Deus falando. E como pessoa, o Espírito Santo nos ensina. Como o Espírito Santo, ele nos revela. Ninguém fala. A verdade é que tem uns charlatãos por aí falando que Deus falou e Deus não falou foi nada, né? Esses aí já vão arder no fogo do inferno. Porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, irmão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, cuidado, que Deus tenha misericórdia de ti. Você pode não gostar do irmão Eliel. Você pode não gostar da irmã Maria. Você pode não gostar do irmão Francisco, do irmão Joaquim. Mas se você falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, irmão. Alguém já falou isso para você? Então o Espírito Santo, como pessoa, ele também revela. Há poucos dias acabou o culto em uma das nossas congregações. E ali estava uma pessoa naquele culto. E o Espírito Santo falou para mim, chama ele aqui e fala no ouvido dele, não é no microfone. O profeta precisa saber entregar a revelação, viu, irmão? Tem profeta aí que não sabe entregar a revelação. Tem revelação que você não pode falar no microfone. Você vai acabar com a vida de uma pessoa. Porque quando Deus quer falar com uma pessoa, é com aquela pessoa. Então você não precisa falar para toda a igreja. Amém? Profeta tem que saber entregar a revelação. Tem coisas que o povo não precisa saber da vida de ninguém. Deus chamou aquela pessoa na frente e eu falei no ouvido dele. Falei, Deus manda dizer assim, 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 assim para ti. Acabou o culto, o irmão foi lá no carro me procurar dizendo, olha, o senhor não me conhece. Eu disse, não. E tudo que Deus falou na tua boca é verdade. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Irmão, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo revela. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aleluia. Atos 10, 19. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito, eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo falou para o irmão Pedro, tem 3 varões te procurando, irmão Pedro. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu que vocês procuram? Por qual causa estão aqui? Antes deles acharem Pedro, o Espírito Santo já disse, Pedro, tem 3 varão aí te procurando. Efésios 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo, como pessoa, ele revela. O Espírito Santo, ele escolhe, ele capacita. Não vai dar tempo de nós falarmos tudo aqui nessa manhã.
O Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem vontade também, irmãos. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo lidera. O Espírito Santo julga. O Espírito Santo tem emoções. O Espírito Santo realiza milagres. O Espírito Santo advoga. O Espírito Santo clama. O Espírito Santo tem inteligência. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo envia missionários. O Espírito Santo convida. O Espírito Santo, ele é bom. Os irmãos sabiam que quem envia missionário para o campo é o Espírito Santo? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o nosso pastor presidente. E ele vai fazer aqui o mês que vem o dia de proibição, que é uma manhã inteira de jejum e oração. E ele vai orar e ele já está orando para o Espírito Santo mostrar para ele missionários para a obra missionária. Quem envia missionário não é o homem, é o Espírito Santo, irmão. Foi o Espírito Santo que apartou Barnabé para a obra missionária. O Espírito Santo tem personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade contida na Bíblia. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o seu intelecto, a emoção, a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção, sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. É volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, fossem até a cidade de Bítinia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe é apraz. O Espírito Santo, ele também, como uma pessoa, ele tem emoções, tem sentimentos. Romanos capítulo 15, 30, nós já lemos. Efésios 4, versículo 30, vamos ler. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a coisa mais fácil que tem é entristecer o Espírito Santo, irmão. É só você falar mal do teu irmão, você já está entristecendo o teu Espírito Santo de Deus. É só você julgar uma pessoa, você já está entristecendo o Espírito Santo. É só você andar de qualquer jeito, você já está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmo e na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus.
Há uma comunhão perfeita, irmãos, entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado. O Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas no livro de Gênesis 1, versículo 2. Então, antes do mundo, antes do homem existir, o Espírito Santo já existia. Antes de você ser gerado, o Espírito Santo já existia. E ele vai até a eternidade. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas por Deus. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renova a face da terra. Salmo 104:30. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa, entre outros. Aí também tem a atuação do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você vai fazer uma prova? É 100 concorrentes, mas só tem 2 vagas. E você chega naquela prova e você fala assim: Espírito Santo, me ajuda. E de repente você faz aquelas provas, responde aquelas questões, e você fica de boca aberta. Meu Deus, como é que foi que eu consegui passar nessa prova? Aí está a atuação do Espírito Santo, irmão, e ele vai dizer: marca essa, marca aquela. Não é a letra C, é a letra A. Não é a letra D, é a letra F. Você vai marcando, vai marcando, vai marcando. Mas não foi você que marcou. Foi o Espírito Santo que falou no teu intelecto. Então o Espírito Santo, irmão, ele atua no mundo. O Espírito Santo atua no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. O Espírito Santo atua também na vida do homem. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. E nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Meus queridos irmãos, a pessoa do Espírito Santo. As informações sobre o Espírito Santo são infinitas. Procuramos apresentar um estudo aqui resumido sobre a pessoa do Espírito Santo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições do trimestre sobre este período que nós vamos estudar
aos domingos na igreja. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o Pentecoste é o estudo sobre o Espírito Santo. E quando nós estamos estudando o Espírito Santo, nós estamos estudando sobre Deus e o seu relacionamento com o homem e com Cristo. O que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo é a sua personalidade, é os seus atributos, as suas obras, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o pensamento do homem, é de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos revela com clareza: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia fala para nós sobre os principais elementos do Espírito Santo, que são o seu intelecto, a sua emoção, a sua vontade. A Bíblia fala sobre o outro Consolador em João 14:16. A palavra outro no grego significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Se nós formos dar aqui nessa manhã um exemplo da atuação do Espírito Santo na vida cotidiana, na vida diária, pode ser dado um exemplo como a manifestação de um dom espiritual, como o dom de profecia na vida de um crente. Amém, irmãos? Amanhã eu quero falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Nós vamos continuar essa aula aqui amanhã. Amanhã eu vou falar, se o Senhor Jesus nos permitir, sobre o pecado ou pecados contra o Espírito Santo. Amanhã você não pode perder essa aula amanhã aqui conosco, tá bom? Obedeceu a ordem do Senhor, que era marchar. Mas Ló seguiu em frente, não se importou com o que ficou pra trás. A vitória então Ló recebeu, porque ele é Deus. Obedeceu. Irmão que ficou pra trás, não te importa mais. O Senhor não te ungiu pra ser estátua de sal. Siga em frente carregando a cruz, vá seguindo as pegadas de Jesus. Seu inimigo em tua frente para, passe por cima dele em nome de Jeová. Siga mesmo se a noite chegar e na estrada em espinhos pisar. Siga em frente, pois o amanhã chegar.
você pensa em desistir, olhar pra trás, não obedecer a ordem do Senhor, que é machão. Meus queridos irmãos, queremos agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Estamos chegando ao final de mais uma programação nesta manhã. Estamos com a voz bastante rouca, né, irmãos? A garganta bastante irritada, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier? Queremos saudar com a paz do Senhor na audiência do programa o irmão Luan, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Está pedindo oração pela sua prima Catarine. Também pelo Rafael, vamos estar orando. Que teve o poder. Na audiência do programa também o irmão Jeremias e a sua esposa, a irmã Laís, Deus abençoe. Por entre as águas do mar. Também na audiência do programa o irmão Eberson, que Deus abençoe, mandou um zap aqui para nós, né? Para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés enxutos puderam cantar. Queremos agradecer a audiência das nossas irmãs ali em Apucarana, também no Paraná, na audiência do programa. Deus abençoe. Queremos agradecer o carinho da audiência aos irmãos em Alta Floresta, Mato Grosso. Alô, Dourados, Mato Grosso do Sul, Deus abençoe. Alô, Apucarana, Paraná, Deus abençoe. Todos ali de Apucarana estão ao vivo conosco. Também os irmãos em Capitão Leônidas Marques, no Paraná, Deus abençoe. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só dá Campo Grande aqui, Rádio Atalaia, capital do Mato Grosso do Sul. Alô, Gravataí, Rio Grande do Sul, ao vivo conosco, Deus abençoe. Alô, Campo Novo do Parecis, também ao vivo conosco, Deus abençoe. Também tem os nossos irmãos que estão ligadinho conosco em Maringá, no Paraná, já mandou o zap aqui para nós, Deus abençoe. Lá no Pará, também os nossos irmãos ouvindo, na cidade de Castelo, no Pará. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, um grande abraço, povo gaúcho inteiro conosco. Também na capital de São Paulo, os nossos irmãos ao vivo conosco. Na cidade de Pontes e Lacerda também tem irmãos ouvindo, Deus abençoe. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ter. A irmã Lúcia Brito está dando a paz do Senhor, dizendo Deus seja louvado. A saudação para nosso irmão Moacir Bertoni. A irmã Eunice Andrade está dizendo aprendi muito com essas palavras. A irmã Inês Bispo em Dourados também está na audiência. Agradecendo os pedidos de oração, né? Nós oramos aqui, a criança já está bem. A irmã Mari Nascimento está dizendo, pastor, manda um alô para as minhas irmãs Miriam Miyazaki e Antônia em Dourados. Vamos mandar um alô então para a irmã Antônia e a irmã Miriam Miyazaki, que não perde nenhuma programação, né? Sempre está aqui conosco ao vivo, juntamente com toda a família. E também a irmã Mari Nascimento sempre está ouvindo o programa. Deus abençoe. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Uma chuva diferente agora. Agradecemos a Deus por mais um programa. Estamos chegando ao final. Gratos pela audiência, pelo carinho dos irmãos. Poder.
Amanhã os irmãos não podem perder, amanhã vamos continuar essa aula que não deu para concluir hoje, tá, irmãos? De toda a igreja. Vamos continuar amanhã falando sobre o Espírito Santo, algo que Deus colocou no nosso coração. Puro fogo santo. E amanhã nós vamos falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Amanhã você não pode faltar nessa aula de amanhã. Fugir. Não é à toa que Deus nos deu esse nome, né? Programa Semeando a Palavra. Igreja. Os irmãos já notou que aqui nós Diz que vai chover. rodamos poucos louvores, né? Porque a prioridade aqui, Deus falou para nós que é a palavra de Deus. Temporal, quero sair molhado e revestido por esse poder. Você que esteve conosco até agora, o nosso carinho, a nossa saudação com a paz do Senhor. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. E a graça de Deus, É a promessa o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai descer. a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e para sempre, nós dizemos Acontecer. Vai amém. aleluia. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Inundando os irmãos. Você não pode faltar amanhã, 7h20 da manhã, ao vivo. Milhares. Estaremos aqui para nós concluirmos esta aula de hoje, tá bom? Deus abençoe. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover.